Ei, lembra quem comanda hoje? Ajeita a coroa e me ouve um instante. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Até quando você vai se conformar com a vida que tu tá vivendo? Até quando você vai deixar de viver o extraordinário? Você sabia que você poderia estar vivendo momentos incríveis e muitas vezes você não está vivendo porque se acomodou? Muitas vezes você não está vivendo o extraordinário porque você começa algo e não termina? E depois começa outro algo e não termina e nunca foca? Tem muita gente pior do que você fazendo muito e vivendo o extraordinário. A verdade é que se você estiver esperando o momento perfeito, você nunca vai fazer. Sempre vai ter um obstáculo, sempre vai ter algo para te atrapalhar. E muitas vezes, quando está bem próximo de você receber aquela bênção, você desiste. Você sempre desiste quando ela está no telhado. Quando a sua bênção está no telhado, você desiste, você desanima, ela volta para trás, você começa tudo de novo e aí vira um ciclo infinito que eu não sei onde vai parar. O maior segredo para você realizar todos os seus sonhos e viver o extraordinário é você começar a mentalizar, é você começar a agir como se já tivesse acontecido. Eu já falei em vários vídeos que o seu cérebro ele não entende o que é real do que é imaginário. Então quando você começa a mentalizar aquela vida dos sonhos, aquilo que você sempre pensou, sempre sonhou e colocar no papel, aí sim, você tem que colocar no papel, tirar do papel, imprimir imagens, olhar todos os dias e começar a viver naquele mundo. Pode parecer loucura? Pode, mas para muita gente funcionou, para mim funciona e para você vai funcionar também. E acredite, quem diz que isso não funciona é porque não tentou o suficiente. Tudo que eu vivo hoje, a minha realidade hoje foi mentalizada. E eram coisas impossíveis. Eu tinha 2 grandes sonhos gigantescos, assim, que eu falava, meu Deus, esses são os meus maiores sonhos e são impossíveis de se realizar. E todo mundo falava que era impossível, todo mundo falava que eu não tinha condições para isso. O primeiro foi realizar a minha cirurgia plástica, que era meu sonho, fazer uma abdominoplastia, uma mastopexia. Gente, era meu sonho e era muito caro. Na época, era o preço de um carro zero. Hoje deve estar muito mais caro. Eu realizei. E realizei de uma forma que todo mundo falava, não, você não vai conseguir, você não vai fazer isso. Isso era um sonho. Era um sonho de consumo assim para quem tinha muito dinheiro. E eu realizei, porque eu mentalizava, eu pesquisava todo dia, eu olhava fotos. Gente, eu vivi aquele momento. E foi muito rápido para acontecer. Coisas que eu pensava vai levar anos e anos juntando tudo isso. Não, eu paguei praticamente à vista. Outra coisa que era o meu segundo maior sonho, assim, dos 2 grandes, era me mudar para uma cidade grande, que eu morava no interior, né? Uma cidade grande e morar em um condomínio fechado. Gente, era meu sonho. Dar esse conforto para os meus filhos, dar essa segurança, dar outras possibilidades que eu não tinha ali na onde eu morava. E todo mundo falava que era impossível, inclusive o meu esposo. Mas eu mentalizei, eu pesquisava apartamento, eu pesquisava casa, eu pesquisava condomínio, eu pesquisava valores, totalmente fora da minha realidade, assim. E aconteceu. E não demorou tanto quanto eu imaginei que iria demorar. Aliás, eu pensava que de tantas pessoas falarem que era impossível, que nunca iria acontecer. Só que quando esses pensamentos de nunca vai acontecer vinham na minha mente, eu chorava. Muitas vezes eu chorava porque eu pensava, eu quero. Eu fiquei obcecada por todos esses maiores sonhos. E aí eu voltava a pesquisar, eu voltava a mentalizar e falava, ninguém vai me desanimar, eu vou fazer e vai acontecer. E esses 2 maiores sonhos aconteceram. É lógico que em meio a isso, outros grandes sonhos aconteceram, mas não era os maiores sonhos. Os maiores sonhos, sabe aquele que você pensa dia e noite e começa a pensar por muito tempo? E nunca tire isso da cabeça. Esses eram os meus 2 maiores grandes sonhos. É lógico que eu já realizei muito, gente, muitos sonhos. E tenho muitos outros para realizar. Agora eu tenho... Ixi, gente, eu tenho tantos sonhos. Só que um segredo que você tem que aprender. Você não deve contar seus sonhos antes de se realizar. Então esses 2 grandes sonhos que eu tinha, só conversava mesmo com meu esposo, meus filhos que eram pequenininhos, né, para eles sonharem junto comigo, e os meus filhos pequenos também sonhavam junto comigo, era muito legal, minha mãe, mas as pessoas não sabiam, e só ficaram sabendo depois de ser realizado.
embora a vontade, né, de compartilhar, olha, eu tenho sonhos. Só que todas as vezes que você compartilha um sonho que tá muito distante da sua realidade, as pessoas vão jogar um balde de água fria, então é melhor nem contar. Mas depois que você realizar, a pessoa vai falar, como? Como assim? Como assim ela conseguiu? Tipo assim, eles vão ficar chocados, querendo saber o segredo de que você fez para isso ser realizado. Então, hoje os sonhos que eu tenho eu não conto. Não esparramo, não conto pra ninguém. De vez em quando eu brinco aqui, comento, com meu esposo, meus filhos. E até hoje, sonhos que eu tenho hoje, meu esposo fala, não, isso é impossível. Mesmo ele vendo que sonhos impossíveis foram realizados. Então, eu quero que você saiba que quando você tem fé e quando você tem gratidão, gente, quando a gente agradece, a graça desce. Então, eu sou muito grata pela vida que eu tenho hoje, pela minha família, pelos meus filhos, por onde eu moro, por tudo, gente. Eu agradeço todos os dias. E isso não quer dizer que eu não possa querer mais, certo? Eu sou grata demais, mas eu quero, sim, continuar crescendo, porque a estabilidade, gente, faz com que a gente estacione. E o ser humano, ele foi feito para estar em movimento. Quando você está em movimento, você ganha vida, você ganha mais energia. E isso faz toda a diferença na sua vida, faz diferença na sua autoestima, faz diferença na sua felicidade e na forma como você transborda para outras pessoas. Porque se você para de crescer, você não consegue transbordar. Se você continua crescendo, você vai transbordar cada vez mais e mais. Então, a mensagem de hoje que fica nesse vídeo é: se você está pensando em desistir, não desista. Porque se você tentou muito e não conseguiu ainda, foi porque você desistiu e começou de novo, e desistiu e começou de novo. Foca em uma coisa só. Quando essa coisa estiver fluindo, você foca em mais uma e assim você vai ter múltiplas fontes, múltiplos resultados e vai dar tudo. E mais uma coisa, quando você começar a focar nessa única coisa que eu falei pra vocês, você vai traçar um plano, você vai traçar uma meta, um objetivo. Por que você quer começar a focar nessa uma única coisa? Então você vai pensar no trajeto disso aí, vai se divertir no percurso e vai pensar na chegada. O que você vai ganhar com isso? Mas traça metas claras. Traça o que você quer realizar. É uma viagem para fora do país? É a casa dos sonhos? É a estabilidade financeira? Que eu nem aconselho muito você se preocupar com estabilidade financeira. Estabilidade, gente, não é o mais importante. O importante é você estar sempre em movimento e sempre prosperando e sempre transbordando. Esse é o meu pensamento e quem concorda aí, escreve aí nos comentários. Quem não concorda também escreve, deixa sua opinião, vamos debater aqui nos comentários. Deixa seu like, compartilha com quem está precisando ver essa mensagem e até os próximos vídeos.